uma coisa e, pô, existem diversos livros de ajuda, seja de psicologia. Eu sou advogado na área do direito, gente que estudou para fazer a doutrina e tudo mais. E quem lê um livro, às vezes acha que é de modo simplório, não tem ideia do quanto a pessoa rala, sua pesquisa, dedica horas, noites sem sono, café. Fala aí, Brandi, como é que é essa... Na verdade é uma saga e assim, nunca tem fim, né? Claro que eu vou abordar esse tema que é esse livro que eu fiz juntamente com o Fernando Ribeiro, que é meu parceiro, desse livro Memória das Conquistas, né? Mas antes eu falo do meu primeiro, né? Que é Santos versus o Mundo, que foi onde tudo começou, lá em 2013, onde eu lancei esse livro, muito por incentivo da minha própria esposa, né? Vou até contar uma história rapidinha. Eu, de solteiro, morava num apartamento de 2 quartos, e aí quando casei, falei, vamos ser filhos? Eu falei, vamos, nós vamos para um de 3, porque um quarto tem que ser só do Santos. Eu já tinha um quarto só de Santos, e continua dessa forma, né? Eu tenho um quarto com mais de 3.000 jornais, revistas, ingressos, tudo que você imaginar sobre o Santos Futebol Clube. Então, a partir desse momento que eu fiz esse primeiro livro, lá em 2013, em 2014 eu quis buscar as taças. Era um livro sobre a história internacional do clube, e ainda é a história mais rica. Na verdade, é a história mais linda do futebol mundial. Não tem igual, é impressionante. Danilo, ontem eu tava falando, só um parênteses, tava falando com um amigo, Danilo, lá de Praia Grande. Danilo do Sugoi, um abraço. E aí ele ficou querendo tirar uma onda, ele é corintiano, né? Eu falei assim, meu amigo, o Santos é a história mais bonita do futebol mundial. Danilo, hoje o brand é pra você, meu amigo. Nós estamos com um problema técnico aqui, não tá rolando no YouTube não, cara. Não estamos no ar? Não tá rolando, cara. Tá no ar. Somente que na primeira parte, volta a fazer a apresentação de novo. Acho que tem um problema. Agora está no ar. Não. Agora estamos? Está no ar. Estamos no ar. Então vamos lá, novamente, aí José Roberto Brandi. Tem que manda esse link aí no grupo, por favor. Vamos lá. Bom, vamos lá, vamos começar de novo então. José Roberto Brandi, historiador aqui do Santos. Peço desculpa aí por esse problema técnico, mas se apresente e fale da sua paixão, aliás, da nossa, né? Santos Futebol Clube. Bom, meu nome é José Roberto Brandi, como você já disse, vice-presidente da Sofis, pesquisador, historiador, santista desde sempre e um apaixonado aí pelo futebol e, lógico, pelos nossos Santos Futebol Clube. Esse livro, Memória das Conquistas, né, que eu lancei em parceria com o Fernando Ribeiro, no Noite de Autógrafos foi na semana passada, no Memória das Conquistas. Ele surgiu após o meu primeiro livro, né, que é Santos versus o Mundo, um livro onde eu conto a história internacional do clube. E em 2014, eu ainda como conselheiro, falei, poxa, eu preciso fazer um livro sobre as taças, né? Na verdade, nem pensei em fazer livro sobre as taças, eu pensei em resgatar taças internacionais para deixar uma segunda edição mais bonita, mais, né, luxuosa, mais ilustrada e tal. Só que aí eu comecei a verificar que nem todas as taças estavam em Vila Belmiro, né? Porque eu era conselheiro do clube e eu tinha, lógico, as portas abertas, como tem até hoje mesmo não sendo, né? E aí eu comecei a pesquisar e a procurar taças, e aí a gente começa numa saga que surgiu até, salvo engano, a Tribuna, ou foi o lance ou foi a Tribuna, acho que a Tribuna virou Indiana Brand, né? O caçador das taças perdidas. Porque eu comecei a ir em busca dessas taças e a Tribuna ia acompanhando, ia publicando. Olha, o livro vai sair, só falta uma, faltam duas, só faltam... Né? E aí eu comecei a vasculhar lá as arquibancadas de Vila Belmiro, né? E assim, a mais impactante para mim foi o torneio Ibéria de 65, um torneio onde teve um dos maiores jogos do mundo, né? Santos 5, seleção da Tchecoslováquia 4. Que era uma seleção gigante na época. Mundial só. Exatamente. E assim, e não tinha, mas não jogou tal. Não. Jogou todo mundo. A seleção, né? Aliás, o Santos ainda é, até hoje, o time que mais jogou contra times e seleções espalhados pelo mundo, né? É o time que mais jogou pelo mundo ainda também, em mais de 80 países, enfim. As viagens, né, Brandi? Porque semana passada nós comentamos isso,
que o Santos, e até com o seu Cosme, comentamos que o Santos abandonou a Libertadores, que hoje é cobiçada por todo mundo. Verdade. Se o Santos tivesse jogado, o Santos teria acho que umas 7, 6... Seria o verdadeiro rei de Copa, seria o Santos. Eu creio, né? Na verdade, há controvérsias. Não é que ele abandonou. Só me engano, em uma oportunidade, sim. Mas a CBF, em dado momento, só me engano, em 66, ela fala para o Santos não participar, porque o Santos ia, imagina, tinha aquela convocação que era lista ainda, não, só ali já tinha 9, né? E depois, enfim, eles não queriam que, não disputa a Libertadores Para poder ir para a seleção. porque tem que mandar os jogadores para a seleção inteira. Né? E a CBF já era no Rio. Já. Então quer dizer, o Santos ele já Mas na época era CBD ainda, era CBD ainda. CBD Que era ainda. CBF? O Santos já é Já boicotado desde esse Já. tempo, então, né? Como Já acontece hoje em dia com a arbitragem, né? Já. Isso também é É um história. fato, né? Sem o Santos não teria muita seleção, né? Vamos ser sinceros. Sim, sem O time do dúvida. Santos era a própria seleção. Sem dúvida. Claro que não vamos... E como foi esse desprezar, trabalho né? das taças, do Indiana Então, Taças? Aí eu começo Indiana Brand, né? Aí eu começo a verificar que essas taças também podem estar em outros clubes. Então foi um trabalho de muitos e muitos anos. Iniciei lá em 2014. Né? Eu chamei o Fernando, já era 2017, 18, não tenho certeza da data, porque o Fernando é um grande amigo de Sofis e a gente fez essa amizade. Depois descobrimos que fomos à final em 2007 juntos. Estamos em São Caetano, lado a lado, né? Eu estava nesse Trocando jogo. ideias. E aí um parceirão e... Nossa, tem histórias incríveis, né? Desde taças que foram perdidas em incêndio e eu resgatei graças a uma revista que eu tenho, a número 1, chamada O Alvinegro, de 1953, onde tem essa Uma taça, relíquia. que é um torneio início, onde foi perdido no incêndio na Federação Paulista de Futebol nos anos 70. Aí você tem taças que são o torneio início, onde eram posses transitórios, e os últimos campeões, no caso do torneio início, ficou com essa taça, que é o time... time da Marginal, sem número. Mas aí eu me recuso a ir até lá, né? Me recuso. Então, é engraçada a história, porque quem foi o fotógrafo. Falei lá, não tenho a mínima vontade, com todo respeito, com grandes amigos corintianos, mas não Não é um lugar bom, né? é um lugar bom. A energia não é legal. E aí essas fotos daqui, o fotógrafo foi lá sozinho tirar foto e eu descobri que esses troféus estavam lá ainda em função disso, né? De ser posse transitória. Então eram 5, ou conquistava-se 5 alternadas, você ficava com a taça. E 3 consecutivas, a taça era sua também, né? Eles conquistaram, mas eles ficaram com a taça. Aí tem como a Taça Brasil do Santos, né? O Santos foi campeão 61, 62, 63, ficou com a taça. Aí fizeram a Taça Brasil número 2, que era o Campeonato Brasileiro. Aí o Santos foi campeão 64, 65, aí 66 o Cruzeiro não deixou ficar com a taça. Tinha um timaço, né? Aí 66, né? O Cruzeiro não deixou ficar com a taça. Santos 64, 65. Aí 67 o Santos volta a vencer. Acho que é Botafogo com o Palmeiras. 68 o Santos volta a vencer, né? E, enfim, da mesma maneira que essas taças que eram transitórias, a gente teve uma enorme dificuldade de descobrir quem foi o último campeão, né? Então é um trabalho muito Minucioso. complexo, minucioso. O primeiro torneio nacional do Santos Futebol Clube foi a taça Torneio de Belo Horizonte, onde o Santos derrotou o América, o Atlético na final e o Cruzeiro. Foi o primeiro título do Santos, vamos dizer assim, fora do estado de São Paulo, né? Essa taça ela está no Bangu. Por quê? Porque o Bangu foi o último campeão desse torneio. Mas o nome do Santos está A plaquinha tá lá. na placa, no troféu. Então, assim, é muita história. Tem troféus que eu consegui, assim, descobrir através do próprio jornal, né? Você tem aqui o troféu Belo Bronze de 1930, torneio início. Foi foto de jornal, porque ele não está mais em Vila Belmiro, não se sabe o porquê, né? Mas, enfim... são várias administrações, são vários descasos, né, com a história
E não é só no Santos Futebol Clube, né? A gente vê que nos outros clubes também. Não um privilégio nosso, vamos dizer assim, né? Infelizmente a Ô, história... Brandi, dentro dessa busca, alguma taça você conseguiu trazer para Vila Belmiro ou ficaram nos locais que você achou? Por exemplo, essa que você citou da Marginal Sem Número, continua lá. Continua porque foi transitória, né? Perfeito. O que eu consegui... enfim, conversando com os historiadores lá do Santos Futebol Clube também, fazer com que essas taças que estavam, vamos dizer assim, sem identificação, muitas vezes era uma plaquinha que caiu, aí eu, através de fotos de jornais e revistas, eu verifiquei que era essa taça. Que nem o torneio de Pamplona, eu acho a história uma das mais fantásticas, depois do torneio Ibéria, né? Que o torneio Ibéria, aliás, quando eu achei ele na bancada no saco preto lá, Caramba. ele foi parar no Museu Pelé, estava lá até pouco tempo atrás. Né? Ele ficava lá no ano de 62, onde conquistou o Chile e tal, o Brasil foi campeão no Chile, e depois que foi para ser exposto na Vila, né? Deram uma reforma e tal. Mas tem vários. Tem Joga no Chile 70, que a própria carpintaria do Santos Futebol Clube fez um trabalho maravilhoso de restauro. Teve agora o torneio Pamplona, né? Que também o pessoal da interna fez. Teve o primeiro torneio internacional do clube, que foi o torneio Roberto Gomes Predoni, 56, antes da chegada do Pelé. O Santos ganha nacional, no Old Boys. Com o Pepe já no time, né? Já. Então, assim, foram inúmeras taças, né, que foram sendo resgatadas, né, que em Nova York eu acho mais engraçado, porque ele foi montado, ele estava totalmente desmontado. Eu montei ele para tirar foto para ele estar no livro, né? Caramba. Mas eu tenho uma história muito curiosa, e não é sobre o Santos Futebol Clube, de taças que isso foi até matéria Você se tornou uma referência, né? De caçador de taças, vamos Mas dizer é assim. engraçada essa história, porque eu procurando a taça do torneio Fita Azul do Futebol Brasileiro de 72, eu encontro o quê? Uma foto onde está o falecido Filpo Nunes com uma taça ao fundo, mas muito ao fundo, de algo que se parecia com a Fita Azul. E aí pesquisando, indo até lá e tal, que ele já não é mais vivo, a esposa que é a curadora, tipo O técnico do Palmeiras, né? O Filpo Nunes, né? Dos Foi mais... campeão pelo Santos, como técnico. Não, como técnico, perdão. Não, no Santos não. No Palmeiras, Era né? só Palmeiras e foi campeão pela Portuguesa, Futebol Brasileiro, perdão. Mas aí eu consegui trazer, você falou de trazer de volta, eu consegui trazer esse troféu de volta para a Portuguesa Santista. É o maior título da história da Portuguesa Santista. Sensacional, porque inclusive o Walter Dias também ele ajudou muito nesse resgate, né? Porque você imagina, eu fui lá uma vez só onde ficava o local meio, né? Assim, não é muito abandonado, né? acesso. Então, acabei pedindo para um motorista de Uber vir trazer essa taça para a Portuguesa, depois... É o maior título da história da Portuguesa. Exatamente. Da burrinha. Briosa, então, né? esse, por exemplo, e até falando de Portuguesa, sei que a gente veio falar do Santos, uma história interessante também é o título de campeão santista, que o Santos conquista em 1929 e a Portuguesa tinha sido campeã em 28. E essa taça que está no livro, ela está na Portuguesa Santista. Por quê? Foi o único clube que ficou com... que, vamos dizer assim, cuidou da taça. Mesmo assim, cuidou em tese, porque de todas as taças que a Portuguesa ganhou de campeão santista, essa é a única que estava lá, de 28. Caramba. E aí você fala, mas como é que você tem a certeza absoluta, a convicção de que essa taça é aquela que o Santos levantou? Porque a Taça Câmara Municipal de Santos, ela era entregue, era o mesmo formato, com o brasão da cidade, e eu vi isso nas reportagens dos jornais, que quando eu vou pesquisar 1929, eu vou até 30, 31, às vezes, para ver uma conquista, para achar um troféu, né? E assim, são muitas histórias. É um trabalho de formiguinha mesmo, né? De formiguinha. Tu foi na hemeroteca aqui? Ui. É meu departamento lá, a hemeroteca. Tem bastante coisa legal mesmo. Tem muita coisa legal. A hemeroteca me ajudou muito lá. O pessoal da hemeroteca sempre muito atencioso, né? Nessa busca. Já no primeiro livro já tinham ajudado muito. Mas ainda falando de português e agora de esportes, e essa sim, eu fui até lá, pessoalmente, no Canindé.
né? Estive em outros clubes também, mas o Canindé, o que me chamou muita atenção foi o historiador do clube, né? Porque tem um torneio início de 37 que o Santos conquista, e a taça, ela é idêntica à que nós conquistamos, não está na Vila Belmiro, então eu fui lá fotografar a taça, né? E estava conversando, né? Com o historiador oficial, acho que ainda é vivo, já é um senhor, e ele virou para mim e falou assim: Brandi, vou te contar uma coisa, não conta para ninguém. Como isso já faz uns 10 anos, eu vou contar aqui. Já tá liberado, né? Brandi, não tem São Paulo, não tem Corinthians, não tem Palmeiras, não tem ninguém. O maior time do mundo é o Santos Futebol Clube, não tem Real Madrid, não tem Barcelona. Eu estava lá, eu vi vários jogos, e eu, como torcedor da Portuguesa, fanático que sempre fui, Que legal. diz que em 73 teve aquela decisão nos pênaltis, onde o Armando Marci Errou na contagem, né? e ele disse. Aí teve aquele outro jogo que era pra ver quem é o. A nega, como se diz, né? Pacaembu, lotado. E a Portuguesa faz 2-0. E aí os caras. Cadê o Pelé? Cadê o Pelé? Não sei o que, não sei o que lá. Resumo da ópera: o Pelé é o terceiro gol, que vira pra 3-2. Ele faz um golaço, tem até no YouTube isso. Ele falou que ele não se aguentou, ele gritou gol, porque não tinha como não gritar gol. Não, mas imagina, cara. Você viu o Pelé em campo, né? É algo surreal e assim. Show, né? No meu Eu acho que entendimento, na nossa inimaginável. geração tivemos essa sensação com o Neymar, né? Naquele jogo com o Cruzeiro, que o Santos fez 4-0, que todo mundo aplaudiu ele, né? É uma sensação... Esse jogo foi surreal. Assim, talvez o que eu estive no estádio, o jogo que eu vi o time do Santos ser mais ovacionado, que me marcou demais, foi Santos e Fluminense em 95. O 5-2, na virada do Brasileiro. Foi assim, na hora que termina o primeiro tempo, que o Santos não vai pro vestiário, o time ficou todo em campo, e a torcida cantando, e assim, tudo que envolvia. O Santos tomou de 4-1 no Maracanã, Renato Gaúcho falando um monte de bobagem. Eu tinha o quê? 14 anos? 14 anos, tinha acabado de fazer 14 anos. E toda aquela questão, e ali começou o segundo tempo, o Santos fez 4, 5, o Fluminense ainda deu uma descontada. Aquele jogo, assim, foi o jogo que marcou minha vida para sempre. Veja bem, Santista, eu não vi um jogo do Pelé. Pude sentir um pouco da emoção quando o seu Cosmo falou aqui da despedida. Da despedida do Pelé contra a Ponte Preta aqui. Eu vi a emoção dele, dizendo que na hora que ele pegou a bola, se ajoelhou ali no meio do gramado, que foi algo marcante demais. Meu pai conta isso. Meu pai que é o responsável por essa... o meu também. Meu pai, por esse amor, né? José Roberto, minha mãe Sônia Brandi também é muito responsável, porque às vezes não tinha pra ir no jogo e nem pra... vai no jogo. Não, é emocionante. É emocionante. Eu cresci ouvindo o jogo no rádio pra caramba, né? Era uma época boa de lembrar demais. aqui, antes de vocês chegarem com o Brandi, e um abraço pro Guido, né? Não tem como lembrar o Edson Calencares, que o famoso sabe de quem, né? Pô. Eu falei pro Brandi que quando ele faleceu, cara, parecia que era assim, alguém muito próximo à minha família, porque o meu pai tava contando história pro Brandi, me levava pra Vila Belmiro com o radinho e a gente escutava o famoso sabe de quem? Escutei muito. Cara, Isso é maravilhoso, o Edson né, Calegari cara? fez parte da minha infância, né, cara? Da minha adolescência. todo mundo. Ele, Vitor Moran, Guido Bortolomazzi. Eu ouvia de manhã, um pouco antes, era 11 horas da manhã, passava... era Rádio Tribuna, era o Sérgio de Oliveira, Armando Gomes, o Zé Carlos de Oliveira, o Passarinho. Sensacional. Tinha o programa deles. O Cleidi Oliveira, que é da ESPN, ele narrava jogo do Santos nessa época. Sim. Muito bom. O Cleidi Oliveira, o Cleidi Oliveira que falava. Ele mandava um sabe de quem? Você falou do Cledi, o Brandi tem a história legal do Loucos por Futebol na ESPN que ele participou. Sim. E depois do Loucos por Futebol que ele conta a nossa história, vamos contar uma história pra quem podia ser rotativa. Como é que foi o casamento do Brandi? Qual foi a condição pra casar, né? Deixa ele contar Só essa uma história. curiosidade antes disso. Quanto tempo de lágrima e suor você gastou pra escrever o seu primeiro livro? O primeiro livro foi uma saga, porque foram anos e anos e anos, e eu, assim, deixando bem claro, sou pesquisador. Lógico, agora eu tô no quarto livro, né? Já tem mais traquejo, né? Tanto é que eu não, a minha área de atuação é outra e tal.
Mas o primeiro livro ele foi bem assim, teve lógico um grande apoio do meu primo, né, do Ricardo Brandi, né, através da Secom, que é a empresa que ele até hoje toca aqui em Santos e na Bahia também, de comunicação. Mas teve muito assim, a ajuda dele e o resto foi do bolso, né? A minha esposa até hoje. Eu vou contar. Eu peguei um empréstimo para pagar o meu livro. Minha esposa sabe disso, agora todo mundo fica sabendo. Qual é o nome da sua esposa? Maquilane, um beijão para ela. Obrigado, Maquilane, por apoiar esse homem nessa empreitada. Beijo pro Diego, Thiago, meu filho, também. Um beijão pro Xará, Thiago, Diegão. Então, eu peguei um empréstimo na época para conseguir fazer o livro rodar. Né? A gente não conseguia patrocínio, nada, a gente conseguiu. Assim, Difícil, né? muito difícil. Já o segundo livro, como o Marco lá da União Cultural comprou a ideia, mesmo porque o Trio de Lata já tinha os livros de taça de troféus, a gente não tinha. Como que é a maior história do mundo... Não pode ser, não é retratada, né? E assim, é um livro que de fato, né? Eu sei que você perguntou do primeiro, que é a história internacional do clube e tudo mais, mas esse livro, Memorial das Conquistas, ele é um marco histórico para o clube, por quê? A gente conseguiu, para você ter uma ideia, essa aqui é uma segunda edição, a primeira a gente vendeu um pouco mais de 100 exemplares, aqui Kant era pandemia, e aí agora sim, a editora mandou rodar mais 1000 exemplares e tal, tá indo super bem as vendas. Mas assim, a cada dia a gente descobre uma... E eu não preciso ir longe, não. Um domingo, o Valmir, um dos historiadores da Sofis, me mandou um zap. Brandi, aquela taça lá em Minas Gerais, descobri o nome, é Taça Oriente. Então, os açofistas, até mandar um abraço aí pro pessoal da Sofis aí. Não vou citar nomes, são muitos, né? Mas... descobriu o nome da taça. E assim, durante a segunda edição que ia sair, que é essa daqui, na verdade, nem é a segunda edição, né? Mas a gente estava fazendo as correções, o Fernando Ribeiro, né? Um abraço para ele. Ele descobriu mais algumas, descobriu a taça contra o Sport Recife. E aí vem a história mais fantástica de todas, porque o Santos só tinha uma fita azul do futebol brasileiro em 72. E eu pesquisando na Tribuna, ano a ano, a Tribuna também liberou essa parte que não tinha, alguns anos não tinha, né? O acervo. Nem na hemeroteca, nem na biblioteca municipal. Eu descobri que em 67 o Santos foi campeão da fita azul do futebol brasileiro. Nós, né? Digo, eu descobri, mas depois em 73, o Wesley Miranda dá continuidade, acaba descobrindo em 73 também. Tivemos o fita azul de futebol brasileiro. Portanto, somos fita azul do futebol brasileiro, né? E tudo graças a esse livro. E esse livro ele representa muita coisa. O Palmeiras falava que era o que mais tinha taça de troféus. Esse livro mostra que não. Desmente, né? E assim, e não acabou. A história, acabei de falar, domingo já teve outra descoberta. Já tem mais uma atualização aí, um F5 Sim, aí, né? É incrível. A história do Santos Futebol Clube, né? É incrível. Desde as duas guerras que ele para, a guerra civil, a guerra... De Biafra, né? Do Congo, da República Democrática lá do Congo, do Congo belga, onde... Enfim, até a Nigéria, a Guerra Civil. É incrível a história do clube, é inigualável. O realmente. impacto que causava onde chegava, né? Nossa, e era tão grande, eu tiro um sarro no meu livro. Só um parênteses. Imagina o que é parar uma guerra. Assim, a gente fala, não, o Santos parou uma guerra. Tá, se você sente e fala assim, parou uma guerra. Olha a profundidade do que é parar uma guerra. Agora a guerra lá da Rússia com a Ucrânia. Então, mas olha o tamanho da relevância. É como se o time Exatamente. fosse jogar lá e parar ali, essa se guerra. degladiando. Casa, né? E aí, de repente, você chegaria, não, nós vamos fazer aqui um tratado de paz porque o Santos vai jogar, cara. Mas aí você tem que jogar também aqui, no meu país. Exatamente, você vai num lado, mas vem no outro. Até atravessar o rio lá, acho que é Rio Sapé. Depois E quando vai embora, os caras voltam. a paz nenhum enquanto o Santos Futebol Clube jogou. É surreal. E aí você pega um rival e fala, falar que o teu time parou uma guerra. Meu amigo, para pra pensar um pouquinho. Não, o que é parar uma guerra? Muita história, são muitas... Sabe uma coisa que eu tô pensando aqui também?
com tudo que você está falando, o Memorial das Conquistas, ele transcende a Vila Belmiro. A gente tem troféu exposto lá na Marginal Sem Número, a gente tem troféu exposto no Canindé. O Santos tem história dentro dos outros clubes também, né? A camisa do Santos no Museu do Boca, né? Em San Siro também tem a camisa do Santos. No Centenário de Montevidéu eu fui e vi. Tem vários lugares. O Santos é muito grande, né, cara? A gente não tem noção, na verdade. Nossa, Santista Mas isso, quando a gente pega assim, 4 Santistas doentes, o que dói, às vezes, é você ver que, pô, se não tivesse o trabalho desses abnegados, são caras que, assim, que chegar lá. o amor é que faz você chegar nesse ponto. Olha o quanto de história que acaba sendo perdida. Exatamente. E o quanto custa para você construir história. O quanto A gente vê o Bragantino tentando sofrer, porque falam assim, a gente escuta muito jornalistas dizer que hoje o Bragantino é uma força maior que o Santos. Aí vem sempre alguém falando, não, peraí, falando de dinheiro, beleza. Mas de história não dá para comparar, com todo respeito ao pode Bragantino. falar de momento, de história não existe um clube para se comparar. De verdade. Tem um jornalista que falou de maneira muito equivocada, mas o Santos tem uma história... ainda do primeiro livro, quando eu estive em uma das editoras oferecendo, né, porque eu não consegui, tive que bancar, teve até uma editora aqui de Santos que acabou ajudando, que é a Demar, mas a questão foi que eu encontrei com um dos donos de uma dessas empresas, que é palmeirense fanático. Ele falou assim, se eu tivesse a história que o Santos tem, nossa senhora, eu não consigo, assim, ele falou, claro que o Palmeiras tem uma história e tudo mais, mas a história do Santos é impressionante, incrível. A quantidade de E não para, né, o Brand? de acontecimentos. Se renova, assim, absurdamente, cara. Não, e assim, o Santos, é o que eu falo. Pô, nós somos numa cidade aí de 400 mil habitantes. Exatamente. O Santos hoje tem, acho que 7 milhões e meio de torcedores. 8 milhões de torcedores. Cara, uma cidade de 400 mil habitantes para 8 milhões de torcedores. É muita coisa. E conseguiu... É o único clube gigante que não é de uma capital. Sim. E conseguiu os feitos que o Santos conseguiu. E tudo bem que o auge, a época áurea foi... de 56, o Santos já vinha ali numa retomada depois da fila, que ficou um tempo. Né? Quando 55, na volta dos títulos e tal. Depois veio o Pelé, mas o que o Santos veio conquistando, 78, com a primeira edição ali dos Meninos da Vila, o time de 84, depois a geração do Robinho e Diego. Giovani, né? 95. O Giovani. Não sei, lembra da. Eu fui na despedida do Giovani na Vila. Eu vi o Santos ganhar do Real Madrid na Vila. Eu vi o Santos. Jamel e Camanducaia fizeram os gols do Santos. Sim. Ilgner, goleiro da Alemanha, era o titular do Real Madrid. Fernando Hierro, Mijatovic, Bambam Zamorano, Rincon, Redondo. E o Santos ganhou de 2-0 na Vila. Teve taça esse jogo? Acho que não. Mas olha o jogo. Não tenho certeza. Também não dá para decorar 355. Não, lógico. O teu livro, hoje ele espelha exatamente o que tem no Memorial de Conquista, Não. ou tem muito mais taça Transcende. no livro? Não, tem muitas taças que infelizmente não estão lá. Algumas estão passando por um processo de restauro. Não é de agora, eu já venho tentando a várias diretorias. Você está tendo mais apoio agora ou não? A gente nem está falando de uma questão política. A gente está falando mais de um suporte mesmo, uma história do clube. Eu posso falar tranquilamente com relação a isso, porque eu mesmo, quando fui conselheiro durante 3 mandatos, eu sempre fui, o grande é a Suíça. Porque eu nunca fui de brigar por A, por B, já apoiei Laô, já apoiei Marcelo Teixeira, inclusive dessa última eu não estava apoiando o Ruedas, mas assim, a gente vê que começa-se sim um movimento voltado para a história. Acredito também muito no trabalho do próprio Gabriel Pierin, que também é um sofista, né? Do pessoal. Irmão do Tom? Lá, do Vitor Simon também, que é sofista. O Gabriel é o filho do Lalá? Sim, o Gabriel Pierin, grande Gabriel Pierin. Gabriel. Irmão do Tom. Irmão do Tom, que é fisioterapeuta. Da causa. E assim, a gente tem sim um apoio, inclusive algumas novidades estão acontecendo. Nós não tínhamos, por exemplo, a segunda Taça do Brasil. Essa foto daqui é do Botafogo que eu tirei. Por quê? Por conta daquela mesma, daquela história que eu contei, né? Conquistou. Mas na verdade o Botafogo só conquistou uma vez, né? Mas acabou o torneio e ficou com ele, né? Aí o Cruzeiro
A taça que o Cruzeiro tem de 66 é a réplica dessa taça. E a nossa é uma réplica também, foi feita até na Memorial, né? Então, é muita história, realmente. Começar aqui a falar, por exemplo, de réplicas, a gente vai até... eu tive, por exemplo, a oportunidade, cara, ímpar, de pegar a bola de ouro, que até hoje é o segundo troféu mais valioso do mundo, né? Eu não vou falar em valores. Ele não fica exposto, ele fica num cofre, né? De melhor jogador, você fala bola de ouro? Não. A bola de ouro é um troféu que o Santos conquistou em 1965 pelo Campeonato Paulista de 65. Tá. Eu vou até ver se eu encontro a foto dela aqui. E eu tive essa oportunidade de... Ele nem pegar em fica minhas exposto. mãos. Não fica em Olha função que do seu taça bonita. valor. Hoje o que está lá é um troféu... Uma réplica. É uma réplica, mas isso aqui é original. Não sei se vai dar para mostrar, acho que não. Consegue, Paraguaió? Mas acho que é esta taça aqui, ó. Então eu tive a linda. oportunidade de ficar com ela em minhas mãos. Você imagina, Deixa eu mostrar aqui. ela pesa 15 quilos de ouro maciço, Uau. cravejado de brilhantes, rubis e esmeraldas. Você não pode ficar exposta. Na época avaliada em 50 milhões. Uau. Como é o nome dessa tapa? A bola de ouro. Ela fica no cofre, não vou nem falar aonde. É bom, né? Tá? Mas eu tive Olha essa taça. esse privilégio Incrível. de pegar em minhas mãos. 15 quilos de ouro. 15 quilos de ouro, uma Cravejada de... história, né? brilhante. A gente vai falando do livro e vai lembrando das histórias. Eu lembrei de uma que eu ficava aos sábados, né? Eu trabalho de segunda a sexta na Uzi Minas, né? Fala, eu sou um ser humano normal, que trabalha, né? E tudo Há mais. 25 anos na Uzi Minas e meu expediente encerra às 17, né? Até chegar em Santos e tal. Agora eu tô home office, por isso que eu consegui chegar aqui às 6. Mas eu não conseguia fazer as coisas durante a semana. Então eu pegava meu sábado, muitas vezes deixava minha esposa com os filhos em casa. E aí sábado, 7 da manhã, 8 da manhã, já estava lá com o seu Maneco. Abre aí, seu Maneco. Me ajudou muito também, o eterno zelador do Talvez um dos maiores troféus do Santos, né? Procura aqui, Maneco, procura ali. E aí teve descobertas incríveis, mas eu vou voltar para essa história que eu estava contando, que é a seguinte: no terceiro andar tinha uma sala que dava acesso a uma escada ali, assim, que é arquibancada na verdade, embaixo da arquibancada. Quando eu abri aquilo ali, um monte de troféu, um monte. E quem para me ajudar? Eu já como conselheiro. Isso 2015, 2014. Ninguém. Eu sozinho tirei um por um, cerca de 150, não falo 200 troféus. Um por um. E fui identificando. E catalogando todos. Eu não tenho todos catalogados. Por quê? No meio desses troféus, tem troféu que não é do profissional, tem troféu que é do... Futsal, enfim, de outras coisas. Não, a maioria é futebol, mas tem de tudo ali. 90% era futebol e eu tenho, inclusive, um catálogo com mais de 200, 300 e... Quase, não são 355, eu não tenho todas catalogadas. Mas eu devo ter umas 250, por aí, eu devo ter catalogada. E aí é engraçado essa história também, porque na sequência, né, em um desses dias que eu fui pesquisar, eu pedi até na época, o presidente era o Paulo Schiff, que me desse as chaves do conselho, que me liberasse, para que eu desse uma olhada no que tinha aqueles armários embaixo da... Vocês já foram no Conselho Deliberativo de Santos, tem aqueles troféus. Antigamente lá era sala de troféus, só que ficou muito grande e fizeram memorial. E aí eu comecei a... chave por chave, um monte de chave, e alguns armários estavam emperrados. Né? Quando eu abri, aquilo ali, ele vai assim para um fundo, né? Tipo um alçapão mesmo. E aí eu meti ali, por isso que ficou Indiana Brand também. No meio de barata, de teia de aranha, aquelas aranhas... Uma verdadeira expedição, né? E aí eu fui pegando uma e a gente descobre coisas incríveis, né? Que nem tem um troféu e o Progresso, né? Que o Santos conquistou na década de 60. Até então só se sabia que tinha conquistado contra o Internacional de Milão, Inter de Milão. Aí, através dessa pesquisa, eu vi que a Lazio, o Santos também ganhou esse mesmo troféu, e também da Napoli. Então, assim... Passou o rodo na Itália, né? Porque o que acontece? Sim, e desde sempre, né? A Inter de Milão que faz... Os italianos são os maiores fregueses do Santos. O Juventus tomou de 7 em final. O Santos atropelava, literalmente atropelava. Perdão, a Inter de Milão tomou Milão. de 7 em final de campeonato, a Roma também, enfim. Mas
E aí, o mais legal também, que é um troféu que está aqui, e é foto de foto, que era um troféu muito valioso, e por isso sumiu, né? Esse é lindo. Esse aqui é o troféu Ibéria, esse que estava embaixo O que você falou. Então, o que aconteceu com esse troféu? Ele sumiu, ele ficava no estojo, ouro branco maciço italiano, um torneio internacional que o clube conquistou. Esse é aquele que eu falei que eu montei, né? É contra... McLean Silva é tua esposa? Sim. Ela tá falando aqui, ó. Foram vários sábados foram precisos para realizar esse levantamento. A Marauan Sultani também, o orgulho do cunhado. O Brand é demais. Maru. McLean, obrigado, viu? Temos que te agradecer, viu? Tem mais pergunta aí? Tem mais... Sérgio Marques Veloso, você é uma enciclopédia, parabéns. Obrigado, um abraço. E aí temos aqui o boa noite do Ney, do André Barreto, Rafa Gamer. André é meu companheiro de Vila Belmiro há quase 40 anos. Sensacional. Esse é parceiro. André, você precisa vir no Teve alguma programa. coisa do Pelé, Brand, que você conseguiu achar ou não? Do Pelé? Especificamente não, né? Não, voltada para o Pelé, Só não. com participações dele. Assim, do Pelé. Bom, coisas que eu achei, não, mas talvez coisas que seja de conhecimento de todos. Não sei se foi eu que descobri isso, não vou falar que fui igual. Mas assim, nas minhas pesquisas nesse primeiro livro, tem uma história, inclusive, envolvendo o Pelé. O que eu fiz nesse livro? Eu falo sobre todos os países que o Santos enfrentou. E Qual time que tem mais filiais do mundo? Tem Santos na África. Uma provocação. Tem Santos de tudo que é lugar. Tem Santos no Uruguai. Bom, inclusive estive aí recentemente em Manaus. Tem Santos lá no Manaus, né? E tem uma torcida muito, muito forte lá em Manaus também. Já no Brasil tem no Amapá. Nós jogamos, né? Uma Copa do Brasil. Santos do Amapá. Torcida em Manaus é tipo exportação, né? Eles produzem lá para mandar para fora, né? Verdade. Mas até me fugiu o fio da minha A história do que você Pelé. fala. Do Pelé. O que aconteceu? O Pelé, ele, Copa do Mundo de 66 na Inglaterra, isso é a contraparte inglesa do livro, né? Que eu coloco o livro dessa forma: Santos versus Inglaterra. Aí eu falo todos os times que o Santos enfrentou e tal. Aliás, só o Manchester United não jogou contra o Santos dos Grandes porque também fugiu. Né? Mas é uma outra história que isso também eu que fui um dos... consegui levantar essa informação. Mas essa história do Pelé é super legal porque ele tá no hotel, aí tem uns caras lá no hotel, o Pelé, tem um cara aí falando que quer falar contigo e tal, tem uns caras falando que tem uma banda, não sei o que, não sei o que lá. Aí tal... Aí, Pelé... Isso eu vi relato em jornal. Aí, Pelé, para encurtar a história, para não me alongar, quem eram os 4 que estavam esperando? Eles vinham de Liverpool? Os Beatles. Beatles. Só isso. Essa é uma história Muito que eu levantei boa. do Pelé. Isso, durante a Copa do Mundo de 66, ele encontra com Os Beatles. Com os Beatles, né? Cara, no começo tu falou aqui de forma emocionada do Pelé. Estamos falando do Pelé de novo. Eu acho interessante que apareceu para mim no feed do Instagram. O Pelé fechou uma parceria com uma empresa chamada Roots of Fight. Essa empresa, ela é uma empresa que ela produz material esportivo, camiseta em comemoração ao atleta, à pessoa. E eles têm contrato nada mais nada menos com Muhammad Ali, Bruce Lee, Maya Angelou e Jake Robinson. E fechou com o Pelé hoje. O Pelé com 82 anos de idade, né? A gente sabe da condição dele, mal consegue andar, mas continua sendo procurado, né? E fazendo história. E eu tava vendo aqui o Instagram do Pelé, mais de 9 milhões de inscritos no Instagram do Quase Pelé. 10 milhões. Ele é um cara em plena atividade, ele cara. vai doar, eu não sei quanto eu li essa matéria também, ele vai doar uma parte para alguns fundos aí voltados para... É só roupa legal aqui, ó. Não sei exatamente Qual a quanto. emoção, assim? Eu vi, né? Rapidamente. Já te fazer um pedido de antemão. Vamos marcar, você volta aqui para falar. Porque é o que eu te falo, não tem como a gente Não falar tem como, cara. do Santos em um. gente Tem pode que fazer um episódio 2, né? Sim. E falar mais ainda do Santos. Qual a emoção de achar uma taça perdida? Você deve olhar a taça e falar: Meu Deus! Eu passei mal. Torneio Ibéria, essa é a emoção. Eu passei mal. Por quê? Seu Alfredo já procurava, que é o historiador antigo do Santos, há muitos anos.
O Guilherme Guache, que hoje é o historiador do Santos Futebol Clube, ele sempre perguntou, cara, eu não queria achar essa taça e tal. E essa história é legal por isso. Porque eu passo mal, que era uma arquibancada no 5º andar. Literalmente não mal. tinha ar ali. Eu falei, poxa, mas que não... O seu Maneco deu a dica lá, tal, não sei o quê. Não dá pra entrar, não, dá um jeito, manutenção. Na época a gente tinha as portas abertas. Hoje tem as portas abertas, sempre tive, mas na época, Era mais facilidade, acessível. que eu era conselheiro, batia a carteirinha e ia. Eu abri a porta, e aí com um saco preto, né? E eu vi o troféu, caramba, parecia um Buda, né? O troféu de costas. Ele é muito bonito. Um soldado sentado, bronze puro, lindíssimo, desse tamanho. Pesada. Aí eu comecei a passar mal, não só da emoção de encontrar, mas porque realmente não tinha, era um lugar inóspito, não tinha, você não conseguia respirar. Nossa senhora, eu tive que sair dali, né? E depois peguei o troféu e deixei na mesa do Guilherme Guache. Quando ele olhou, quase que... Não, então assim... E foi pro Museu Pelé direto, nem foi pro Memorial. Não, Foi pro Memorial em 2014, ficou incomodado. Nem foi, na época tinha um curador lá do Memorial não, do Museu Pelé, que falou, pô, Brandi, vamos levar lá, tal, não sei o quê. Eu falei, olha, tudo bem. Aí faz um contrato com o Santos, e depois é que veio a ser exposto no clube. Não, então assim, se tudo der certo, se Deus abençoar der certo e o Santos fizer um novo estádio, você tem que ficar como um zagueiro Eu sei. marcando ali. Já me coloquei à disposição. Porque na hora que for Já me começar a coloquei à disposição. destruir a vila, Porque tem muita taça... vai aparecer mais coisa. Não, mas não tá no Memorial. Tem muita coisa que não tá. Não, então, o que eu digo, deve estar ali. Pô, imagina, a E o Vila Memorial também Belmiro não tem espaço, é gente. um museu Pra vocês- arqueológico, Pra né? vocês terem a ideia da grandeza, do Exatamente. tamanho do... Não tem espaço no Memorial das Conquistas mais para colocar a taça do clube, né? Não, exato. Você pega um hexagonal de 77, um troféu lindo, maravilhoso. Irrelevante, né? 1,35 m de altura. Não tem que colocar aqui, que é esse aqui, ó. Tá lindo. Tá numa sala lá, guardado e tal. E esse troféu que eu tava falando, o troféu Itália, acabei de achar aqui, dando uma vasculhada, o Santos ganha da Internacional na final, de 4-1, né? E isso depois de ter vencido a Juventus 2-0, a Roma 5-0, na final a Inter Olha, fala que é de mundial, Milão hein? 4-1. Se for levar Cara, pelo tá começando a fazer isso. falam, cara. Se for levar por esse agora. Mas é um troféu levar lindo. por esse lado, o Santos tem um jeito. Eu ia brigar com o Brand agora. Pô. Quanto já temos, Brand? 61 esse troféu? Não, Que- 1961. Isso. 61. 61. Quantos mundiais nós temos? É brincadeira, O velho. primeiro mundial dos títulos- Gambá não, desculpa, dos meninos lá da Marginal, Vamos responder. foi contra o Vasco, né? Nós temos... Não. Foi contra o Chelsea. Não, mas aquele que teve uma Torneio disputa. de verão. Não, mas tudo bem. Não, tudo bem não, Chelsea. Mas vamos lá. Você perguntou quantos títulos mundiais? Isso. O Santos tem 3 títulos mundiais, porque o Santos é campeão dos campeões mundiais, campeão da Recopa Mundial, 1968. O Santos ganhou 62, 63 e depois a Conmebol e a UEFA promoveram um torneio. Então tinha o torneio que era chamado na época de Supercopa Americana, Supercopa Sul-Americana, perdão, que é a chamada Recopa Sul-Americana, que era tipo um desenho dessa que existe hoje. Sim. E quem vencesse esse torneio disputaria com o atual campeão europeu, que disputariam a vaga em 2 jogos, que era o Real Madrid e o Inter de Milão. Só que a Internacional de Milão descobriu que o Real Madrid não queria enfrentá-los porque não queria pegar o Santos de novo. Já tinha fugido já também. 5-3. O Di Stefano já tinha fugido do Santos já. Então, ele já tinha fugido em 65 no torneio. Venezuela, não? Não, foi no torneio de Caracas, salvo engano, Venezuela, onde o Santos. Não, falei bobagem. No torneio de Buenos Aires, o Santos enfrenta os times da Argentina. E aí deveria enfrentar o Real Madrid na final. Só que o Real Madrid Foi embora antes. fala que não estava no contrato de jogar com o Santos e foge, né? E não é que fugiu Não. figurada. Literalmente. Não quis jogar, Fugiu. se recusou e foi embora. O Santos teve que fazer um novo jogo, salvo engano, com o Independiente, se eu não me engano. E Que era o time da época, né? Lá na década de foi campeão. 60. Era um Sim. timaço. Aliás, em 64 o Santos era para ter sido campeão, não foi graças ao juiz. E recentemente o presidente do Independente falou isso, né? Que eles tinham esquema.
Verdade. Mas. Era o Grondona, não era? Que foi até da AFA. Falou que Exatamente. adorava roubar o Pelé. É. Na Argentina. E contra o Santos sempre Boca, o fez a Santos festa. também foi roubado. Aliás, falando em Boca, o Santos foi campeão 2 vezes na Bomboneira. Todo mundo fala do campeonato de Já. 62, Libertadores, de 62, mas o Santos foi campeão em 68 também, né? Em 68 foi campeão em La Bombonera. Os únicos que venceram ali foi Santos e Paysandu, né? Do Yarley, né? E Arley, cara. Não, o Santos é um time... Eu não sei, eu sou suspeito pra dizer. Minha esposa talvez não tenha esse mesmo bem-querer que a McLean, né? Sim. Mas às vezes ela fala assim pra mim, eu não entendo quando você fala do Santos, você chora. Você fica com esse brilho no olhar. Parece que você ama mais o Santos do que qualquer outra coisa. Eu falo, não, eu simplesmente eu não consigo explicar. diferente. Não tem explicação. Não tem É explicação. um sentimento verdade. que, olha, define em palavras. Eu não sei. Você consegue? Não, impossível. Não consigo. Talvez Ó, amor. eu vi a Comembol, vi o Rio São Paulo, mas aquele 2002 de título, por aquela pra mim história também de não virar a tem igual. bandeira, as faixas. Cara, até hoje, quando eu tava falando pro Brandi, antes de você chegar, quando eu vejo lá, eu gosto de ver com o áudio do Edson Calencari. Sabe de quem? Rapaz, de arrepiar, cara, aquele Qual jogo. foi o jogo mais emocionante no estádio que você assistiu? No estádio, eu acho que foi a Libertadores, o tri, porque eu tava com meu pai. 2011. Eu tava ali no Pacaembu. Tava eu, Mário Badures e Rafael Vita. E assim, eu tive várias situações sensacionais nesse jogo. Primeiro que, né, meu pai já tinha visto, eu não tinha visto o Santos ser campeão da Libertadores, né? E aí eu com ele ali e tal, só uma história rápida. Aí eu termino o jogo assim, aí a gente olha assim, tá um senhorzinho de bengala mesmo, né? Aí do nada, de bengala com uma dificuldade, do nada ele pega a bengala, joga pra cima, eu vi os três. Eu falei, caraca, o cara quer andar, mano, não tava andando. Santista é isso. Jogou bem Como é que você explica, né? Eu vi os três, não sei o que Que bacana, né? Foi Não, esse jogo foi animal. E assim, o sensacional. Pacaembu tava lindo demais. Pra mim. O show de cores, tava esse frio até jogo. e tal, mas podia entrar com sinalizador, o estádio lindo pra caramba. Mas se você falar de. É engraçado isso, né? De chorar, de não parar de chorar, é um jogo que não valeu o título. Foi Santos e Palmeiras, um domingo, às 11 da manhã. 3-2 O Santos em 2000. disputava. Esse jogo foi incrível. Incrível. Começou 1-0 Palmeiras, gol do Argel. E Depois Palmeiras campeão Libertadores, finalista do Libertadores 2000. Palmeiras um timaço. Depois no segundo tempo, Parmalat, claro. o Euler fez o Tem gol alguma? e saiu pro... Ficou pescando o peixe na 2 a 0. arquibancada. Aí depois, Eduardo Marques mandou aquela pedalada e deu um chute. O Marcos olhou, 2 a 1. abriu um golaço no Depois ângulo. do Anderson Luiz, que era um volante que Anderson veio do Luiz, Inter, de cabeça. de cabeça e depois... 45 do segundo. E ele era Eu reserva, ele nunca entrou no vi- segundo tempo. eu Esse nunca- jogo foi épico. Porque o Santos não chegava numa final. Giba era o desde técnico. 1984. Sim. E chegava após 16 anos numa final. Então, pra mim, aquilo ali foi Paulista. muita emoção. Paulista, claro. O Santos conquistou. O Santos nunca ficou mais do que, sei lá, 11 anos. Bom, ficou lá nos primórdios, mas. O Paraguai é Já incrível, colocou olha lá, já colocou. Esse Esse jogo aí é o foi lance do sensacional. escanteio, se eu não me engano. Eu estava lá. Ó, esse é o Anderson Luiz, que era um volante que batia até nele mesmo. Jogou no Inter de Porto Alegre, olha lá, jogo já foi dando um incrível. apavoro no Pena. Era engraçado, a camisa era larga demais, né? Era uma manga enorme. Fantástico. Tá nos 41. Tu consegue adiantar Paraguai lá pro final? Que é a hora do gol? E esse jogo foi uma virada incrível, porque o Palmeiras, o Fábio Costa deu uma falhada no segundo gol. Ele foi dar um combate por fora. Aí o né? Ele tirou e. Olha lá, o Cruza, o bateu, aí vai pro... Não, aí É agora. ele recupera, o Claudio Miro disputa Agora. no alto e o Dodô Agora. mete o gol. Agora. Esse jogo foi... Olha lá, o Claudio Miro vibrando. Eu nunca vi a torcida do Santos inteira Foi o Robert que cruzou. chorando. Não, esse jogo foi demais. Esse jogo foi demais. Espetacular. Pra mim, é claro, Libertadores e tal, mas esse jogo eu sempre falo, né? Pô, mas e o Santos e Corinthians, Santos e Vasco brasileiro? Pra mim, A emoção valeu o troféu, né? nossa senhora. Não, esse jogo foi demais. Ó, o Paraguai ligeiro, rápido Demais. no gatilho. É claro que. Paraguai, qual é o time santista mais conhecido no Paraguai? O time brasileiro mais conhecido no Paraguai? Santos.
Qualquer lugar que você vá na América. Então, é verdade, até hoje é assim, cara. Eu tive a oportunidade de... Peru, por exemplo, é impressionante, né? No Chile, eu fui no Chile em 2011, os caras... Chile também. Eu estive em 2007 no Chile. É impressionante Foi como assistir eles Santos e gostam, Colo-Colo. como eles respeitam a nossa camisa. E a história do Pelé, e né? tem uma história legal também em 2003, na Bombonera, que o cara não queria me deixar eu entrar, lá em 2003. Falei, por que você não me deixa entrar? Não, 2003 não, 2009 eu estive lá. 2003 foi a final que a gente perdeu. Eu fui. Por que você não deixou entrar? Ele falou, não, o Santos é o único que ganhou aqui. Isso em 2009, né? Porque em 2012 depois o outro time lá ganhou. Sim. Mas eles, não, o Santos aqui, deitou, rolou, ganhou o torneio de Buenos Aires, ganhou o Pentagonal de Buenos Aires, ganhou Libertadores. Não, aqui você não entra. Eu falei, pô, mas é a 10. Lembra aquela réplica da 10 do Pelé de 73? Que era uma da Umbro até, né? Que tinha uma cordinha aqui assim. Eu gosto muito da Umbro. Aí ele não queria deixar, ele falou, não, depois não, pode entrar, estou brincando, mas pode entrar. Aquela Bombonera é um estádio místico, mas ele é caído A única também. camisa Né? de time que tem lá dentro é do Santos. Né? O Centenário de Montevidéu tem camisa do Santos também. Também. É muito bom, né, cara, a história do Santos. Se você for passear pela América do Sul, qualquer lugar que você... Eu não conheço a Europa, mas na América do Sul um pouco mais. Quando você fala, você vai com a camisa do Santos, os caras ficam... Tem gente que Uruguai, te para na rua, cara, pra falar do Santos, cara. É muito É bom. surreal. É impressionante. É surreal. Impressionante. E quantas camisas já não perdi em viagem? De presente já. Várias. Tem várias histórias, né? Mas eu acho que a mais marcante é o Santos campeão em 2002, eu com a camisa... Não, 2010 já. Eu com a camisa toda autografada. Tinha uma padaria ali em frente à faculdade, ali no Boqueirão. E eu entrei, aí a caixa falou assim, nossa, se o meu irmão te vir com essa camisa, mano... Ele tomava a camisa, toda, né? Mano, eu falei, então é o seguinte, ó. Pega a camisa, tirei, eu fiquei sem camisa na padaria. E deu pra ela. Dei pra ela, toda autografada. Na época, Robinho, Diego e tal. Aí, aliás, em 2010 eu acompanhei o clube assim, de cabo a rabo, né? E aí eu cheguei no carro, minha esposa, cadê a sua camisa? O que aconteceu? Arrumou briga? Você quer? E não, amor. Eu só presenteei uma pessoa. Tem várias histórias, né? A gente vai contando aqui realmente. E assim, uma coisa que é curiosa do Santos e que eu acho que é bacana. Tem chat aí, Gustavo? Não, por Mas enquanto... uma coisa que eu acho bacana, assim, o Santos, na verdade, os títulos que engrandecem a história do clube, eles são totalmente fora da curva. Sim. 2002. Sim, totalmente. Havia, pelo que o Leão falou, o Leão disse numa entrevista que o Marcelo Teixeira, na época, tinha oferecido o Romário para ele. O Santos teve ali um ano de 2001, trouxe Valdo, Romário e Ramon, tá? Em Ramon jogava 2002, bola pra né? caramba. Em 2002. 2002. Daí ele tinha feito um treino com a molecada, daí falou, olha, tem um neguinho de canela seca ali que ele é bom, cara. Tem um time que é bom. Aí eu fui no Santos e Corinthians, eu e o André, esse amigo meu. Fui também. 3x1. Gol do André Luiz, dá certo. Corinthians, foi campeão agora. Eu tava em Ilhabela, cara. Meu pai falou assim, Thiago, o que que tu... o Corinthians acabou, tá ganhando tudo. Mentira. O Santos não tem ninguém, nós ficamos 3 meses aí parados, você vai na vila, 3x1. tu vai lá pra chorar, rapaz. Voltei, mas tirei uma onda, falei, tá vendo? Olha aí. E o Santos foi o campeão improvável. Em 2010... Foi o 8º classificado. O Leão que barrou a vinda do Romário e do Ramon, né? Ele falou, Ele não, falou, pode, não. eu tô com um time aí que vai. Vamos com a base. Na verdade, ele cobrou o Marcelo Teixeira, né? Ele falou assim, pô, presidente, na minha vez, você vai secar a fonte? A Marcela falou, não tem problema. Você quer o quê? Eu quero 2 jogadores pra fechar o elenco, mas 2 jogadores de nome. Sim. Medalhões. O Marcelo, tá bom. Aí trouxe pra ele. Só que ele fez um amistoso que o seu Zito chamou ele de maluco, né? Na época. Sim. Ele falou, não, vou fazer um amistoso e tal. Chegou, fez um amistoso. E aí ele falou pro Marcelo, ó, obrigado. Aí o Marcelo, mas os nomes são esses aqui. Ele falou, maravilhosos nomes. Além desses Obrigado. 2... Tinha mais 2. Tinha um grandão que num treino contra o Jabaquara tava lá na arquibancada olhando o treino, faltou gente, ele chama Alex, zagueiro. Verdade. Alex, pronta recuperação aí pra ti. melhoras. Deus abençoe, você recupere logo. Um dos maiores zagueiros que eu vi. Dos que eu vi, Eu não tá na sabia minha dessa seleção. história. Ele tava assistindo o jogo e Ele chamando tava ele. no CT, na arquibancada do CT, o Santos fazendo um treinamento e faltou um zagueiro pra jogar, não lembro quem era. Aí o Leão olhou, pô, o zagueiro da base, chama ele pra jogar. Nunca mais saiu do time. Verdade.
E ele veio para formar com o André, era o Preto também, que era o outro zagueiro. Sim. E o André Luiz tinha tomado aquele capote contra o Corinthians ali naquela Isso, brecada do Gil, né? Ele tomou aquele. Esse aí foi o dia mais... Esse jogo foi O mais terrível. feliz, esse foi o mais triste. Pra mim foi contra o Botafogo, 95. Acho que aquele Ali jogo também foi, foi, assim, foi ali acho que uma facada ganha. no coração. Que ali a gente vai entrar naquele campo que falam que nós somos chorões no caso da arbitragem, né? Mas ali foi doído, não Cara, não é. Eu tinha 14 anos e foi a primeira vez que eu vi chegar. Sabe, você tá perto da glória e de repente. Eu nem pontuei Da a forma questão que da foi, arbitragem, foi o não ganhar. É. Né? Não falo nem perder, foi o não ganhar aquele título que foi assim. Foi a minha primeira grande decepção amorosa ali na vida. Foi realmente interferência externa. Não, foi absurdo. Márcio Rezende de Freitas. Então, agora eu vou fazer uma pergunta aqui, ó, de um Vagatura. torcedor por historiador. É histórico o Santos ser roubado pela arbitragem, né? Desde sempre. Desde 27, 28, 29. Tri-vice-campeão paulista. Se não me engano, só o Santos é tri-vice-campeão. O Santos já era assaltado à mão armada na própria Vila Belmiro. A ponto do meu tio-avô me contar, tio Marcos, que jogavam moedas nos bandeirinhas. Aí era uma cerca, ele pulava a cerca E recolhia. para pegar As moedas. as moedas e jogava. Sensacional. E aí que vem a história de 35, porque de tanto ser roubado 27, 28, 29, merecido, assim, tem jogos que... Teve um jogo, inclusive, que já daria o título ao Santos, se não me engano, contra o Palestra, e o Santos foi assaltado contra o time lá da Marginal e tal, enfim. São jogos, assim, históricos que se você buscar nos jornais, você vai ver que foi prejudicado. E aí por isso que sai em 35, já com... Filho, Neves Agostinho, Martelete Ferreira, Jango, Saci, Mário Pereira, Raul, Araquém e Junqueirinha, conquistamos o Campeonato Paulista em 35. Por quê? Porque os estivadores saíram daqui com um galão de gasolina e falaram, ó, a gente dessa vez não vai ter arbitragem roubando, porque se tiver a gente vai meter fogo naquela arquibancada, que era tudo de madeira na época, né? A fazendinha lá. Salve Estiva, vocês garantiram o título do De Peixão. trem, cara, de trem. E aí fomos campeões. Depois 55 só, né? Com Manga, Elvio Feijão, Ramiro, Formiga do Batão, Tite Negre, Álvaro Delvecchio e Pepe. Maravilhoso. E aí depois- Pepe faz aquele gol maravilhoso no final, aquela bomba. 2-1 e campeão paulista. E aí vem a gola quem da bola é um Santos, né? Foi daí, né, que veio esse. Isso é uma marcha, né? É uma marcha. É, porque o hino é outro, né? Durante muito tempo, quando eu era pequeno, todo mundo achava que esse era o hino do achava que Santos. esse era o hino. E eu achei muito bom esse resgate do hino, do Sou Alvinegro da Vila. Esse é o hino. Tanto que você pega as transmissões um pouco mais antigas, antiga que eu digo assim, 90 e pouco, 2000, quando tocava o hino, não era o hino, era a marcha. É a marcha. Ah, agora vem o Santos. É o único- Eu gostava do Edson mais Calegari. uma, Agora mais vem uma. subir o maior único time do mundo. Que tem dois hinos, né? É o único time do Tá mundo. no hino do Olympiacos. Que tem em outro clube. O Olympiacos colocou. O Olympiacos da Porque Grécia. venceu o Santos de Pelé. O Santos foi fazer uma excursão na Grécia, venceu todos os lugares, que a AIK, Todo mundo passou mas o Olympiacos não. que era o Perdeu. campeão grego. Perdeu de 2-1. Então, Acabou? é a história que não A tem gente já vai fim. encerrar. Mas completa essa, rapidamente. O Santos tá no hino do Olympiacos. É, sensacional. Sensacional. É incrível isso. O maior time da Grécia. Bom, rapidamente a gente vai falar aqui desse final de semana que tá acabando o tempo. Já acabou. Mas nós vamos tomar um pouco de tempo aqui. Rapidão, Paraguai. Segura um pouco. Nós fomos até o Mineirão. O Santos foi até o Mineirão. Pra mim, um empate heróico. Muito bom. Aquela expulsão, acho que foi uma garfada do juiz, mais uma vez. Porque, pra você ver, quando o comentarista do Sport TV fala que o Santos foi prejudicado, é porque foi muito. Sim, contra o Inter já falaram E isso. mais uma vez o Contra VAR. o né? Inter, na Globo, falaram que o Santos foi prejudicado. Tá errado, que é decisão de campo. Então, tem horas que eu não entendo, porque assim, todo Eu não entendo nunca. Não é tem horas. Eu Todos não os entendo. programas estão dizendo que o Santos foi prejudicado contra o Inter. Eu vi um programa na Baixada que um jornalista falou que tá todo mundo brigando com a imagem, que o lance foi impedido. Eu não sei aonde ele viu isso. Deus. Ele deve sair vestido de Napoleão pela rua, dizendo que quer libertar a França. Pelo amor de Deus. Se o comentarista de arbitragem da Globo Exatamente. disse que o Santos foi roubado, irmão, Vê É porque na imagem, foi quando muito. o cara coloca aquela linha, o frame, mesmo ele colocando a linha, dá pra você ver o pé do cara lá e vermelho. não é. A indicação é, na Legal. dúvida, a imagem conclusiva, É gol.
Não, segue a decisão de campo. Então, que foi Quando o São Paulo, o cara não falou lá, não, tem que seguir a decisão de campo quando bateu a lateral. Por que dessa vez não foi? Não, aí quando o VAR chama no Mineirão, por que não seguiu a decisão de campo? Não, então, aí tu acha a questão. E olha, até no poder Cada um mais. tem um critério de julgamento, né? Mas Não, é todos só têm o critério contra o contra o Santos, Santos. Esse é o contra critério. Santos. Mas enfim, eu acho que o Santos fez uma excelente partida, me surpreendeu o empate. No final, o Bruninho ainda quase, por 2 vezes ali, quase fez o gol. Até acho que ele tá pedindo passagem nesse time. Também acho. Acho Dá tempo que. de cada um da sua escalação pra terça? Hã? Dá tempo da sua escalação pra terça? Da minha escalação, a zaga eu não mexo. Felipe Jonathan vai entrar no lugar do Pires. E o Auro no lugar do Madison. E Ponto. o Auro, que eu acho que fez uma Não boa comprometeu, partida. também No meio acho. de campo, 3 volantes: Zanocelo, Fernandes e Sandri. Eu colocaria o Bruninho. Se o Marcos Leonardo voltar, ele tem que ser titular. E o Batistão parece que volta também. Jogaria no. Ou, se o Ângelo tiver apto, o Batistão também, eu já iria com 3 O Ângelo vai pro jogo. e tiraria o Bruninho. Colocaria. O Ângelo, ele mudou o jogo, pra mim. Acho que ele entrou com uma personalidade incrível. O que você acha, Ele Brant? é novo. Concordo plenamente, juntando com o Marcos Leonardo. É o que eu falo para todo mundo. Fez apenas 4 Eu posso- contra o Uruguai. né? Posso estar dando uma viajada, mas assim, se você pegar aquele time de 2002, onde você tinha um veterano, para mim, não que ele seja veterano, mas ele já tem muita experiência, É o Batistão. que é o Batistão. Você tem 2 meninos, o Ângelo pedindo passagem, o Marcos Leonardo pedindo passagem, digo, já para a seleção. O Marcos Leonardo já tem que ir para a seleção. Realidade, né? Não a sub-20, que ele deitou e rolou, não preciso nem falar, todo mundo viu o que ele fez. A gente está muito perto, eu acho, de voltar Também a acho. conquistar um título. Rueda, faz um esforço. Olha, tudo bem, se tem o Kaique para vender, o Felipe Jonathan, algum outro cara vende, segura Ângelo e Marcos Leonardo pro ano que vem, que você falou que se passar por esse ano que vem dá para investir. É o ano do Santos sair, assim, também. dessa fila. Felipe Segura Jonathan, esses dois. Eu li hoje que já tá praticamente negociado. Tem um time que vem pra cima já agora na janela de Ele é transferência. bom, né? Ele mostrou isso, que ele informa. E concentrado, ele é bom jogador. O Kaique também tem essa chegada do Barcelona. Dá pra segurar o Marcos Leonardo. Mas tem que vender alguém, Não é que, mas assim, tem outras peças pra serem negociadas. se tiver que vender, vende o Kaique, porque tem bons zagueiros ali, tem como repor. Sim. E aí a Michael gente... sensacional, né? Vale a citação. O Michael tá jogando demais. Pelo amor de Seu Deus. destaque final, Rogério Dutra. Meu destaque primeiro é agradecer ao Brand. Obrigado, cara, por você ter feito esse trabalho maravilhoso. Que continue fazendo. Precisamos de você no Santos. O seu trabalho é muito importante. Dá parabéns pro Rafael Ferreira. Rafa, parabéns, felicidades. Que siga a sua vida e Deus te abençoe sempre. Uma boa noite pra todo. O Guga, o Alves, que hoje não pôde estar aqui. Melhoras, Alves. Tá mandando um abraço pra gente aqui no chat. Melhoras, meu amigo. Tiagão. E é isso. Vamos continuar torcendo pro Santos, que eu acho que agora vai começar a colher frutos bons. E você, Guga? Pô, cara, Brand, obrigado pela tua presença. Realmente é tudo que o Vicente falou e até mais um pouco, né? Você é um cara... na vida, na história da humanidade, tem pessoas que elas são chamadas para fazer a diferença em alguma área. E você é um cara que faz a diferença dentro da história do Santos. Né? Que nem você falou que você deixou família em casa, você deixava a mulher e o filho para sair, para pesquisar, para ir atrás. Cara, tudo isso aí tem um preço. E o preço é isso aí, cara. É a tua satisfação. É ver o teu olho marejando em cada história que você conta, a tua emoção de contar tudo que você já viveu. E o que você ainda vai viver, né, cara? Eu acho que ainda tem muito chão pela frente, tem muita história para ser contada. E, cara, desde já tá convidado, a gente vai marcar um dia para você retornar aqui. Porque tem muita coisa para você falar. Tá bom? Obrigado. Eu que agradeço aí as palavras e realmente foi um prazer aí participar desse programa com vocês. E é isso, né? Vamos em frente aí, escrevendo e reescrevendo, pesquisando a história do maior time de todos os tempos. Né? Ô Brand, pra finalizar, qual a condição pra casar com a esposa? Qual foi? Do apartamento. Rapidinho a história. Não, que a gente precisaria, se ela quisesse ter filhos, amor, vamos ter filho, tá? Eu falei, olha, a gente mora num apartamento de 2 quartos, a gente vai ter que ir para um de 3, porque um quarto é só do Santos, isso eu não comentei aqui, mas eu tenho um quarto na minha casa. Graças a Deus tenho 2 filhos, né? O Diego e o Thiago, que são 2 meninos, então ficam no mesmo quarto, o outro quarto é eu e minha esposa. E eu tenho um quarto do Santos Futebol Clube, com mais de 3.000 jornais, revistas, ingressos, medalhas. Seu enfim. memorial particular.
Sim, sim. Qual o Já item foi mais... matéria? Já o fez item. matéria lá? Eu nunca fiz uma matéria na minha atual residência. Na de 2/4, sim. O Loucos pro Futebol esteve lá em 2003. Mas eu não tinha, acho que nem metade desse acervo que eu tenho hoje, né? É hora. Porque já são 20 A anos. gente vai armar essa matéria 21 aí. anos, É hora. Qual o item mais antigo? Nossa, acho que é um jornal de 1915 com o Santos na capa. O que acontece? Eu tenho mais de 150 gazetas esportivas, mas é só com o Santos na capa. Pode ter outro clube, mas tem que ter o Santos na capa. Sensacional. Mas, assim, o item mais valioso, vamos dizer assim, que eu tenho hoje, e eu não conheço mais ninguém que tenha, é a final Santos e Milan 4-2, aquele jogo da virada. Do título. Esse- Título mundial. Maravilhoso. É. Brand, Obrigado, Band. Obrigado. obrigado mais eu uma que vez agradeço a pela. oportunidade. Primeiramente, Vamos voltar aí, desculpa aí pelo atraso que nós tivemos. Foi um contratempo mesmo. E obrigado pela tua participação. Talvez hoje você não tenha a dimensão do trabalho que você faz e a quantidade de pessoas que você representa. Né? Imagine. Mais de assim, 8 milhões, né? 8 milhões de pessoas que de repente têm conhecimento da história, um pouco da paixão deles através do teu esforço e da galera da Sofis. É verdade. Parabéns, obrigado. Como santista, né, eu te agradeço. Te agradeço pela participação aqui. Você já está mais do que convidado para a gente fazer um programa, cara, enorme. Só falando da história do Santos, porque é um negócio que também eu choro pra caramba, eu sou chorão, eu falo do Santos, eu fico maluco. Então, obrigado mais uma vez pela tua participação. De verdade, você já está convidado. Espero que você possa vir e a gente vai fazer mais programa aí contigo, que vai ser um grande A prazer. gente convida aí, de repente, o nosso presidente da Sofis, o Fernando Ribeiro, que foi o meu... A gente pode fazer uma Autor do livro, série, do até pra livro, gente né? trazer pro nosso Instagram uma série de matérias com você. Vamos conversar mais. Vamos explanar. Pessoal, agradeço aí a audiência de vocês. Amanhã tem Santos e Juventude em Caxias. É o dia da retomada. O Santos precisa ganhar esse jogo fora, porque no sábado temos o Bragantino. É a hora da retomada. Pessoal que anda criticando o Maranhão, Angulo, se você perguntar pra mim, satisfeito eu também não tô, mas a gente precisa apoiar. Com certeza. Os caras, eles precisam do nosso apoio na arquibancada. Porque o momento não é tranquilo. Então, todos nós juntos, nós vamos fazer a diferença. Vamos apoiar os caras. Eu preferia que o Santos tivesse o Benzema no ataque. Mas a gente tem o Angulo enquanto não tem o Marcos Leonardo. É apoiar. É isso. O cara não é perfeito. Olha, eu fico louco. Contra o Ceará eu quase arranquei meus cabelos, mas vamos apoiar porque é o que o time precisa. A gente tem um exemplo aqui de um abnegado que apoia o clube, independente de quem está à frente na gestão. Que esse amor e sentimento transfira para a arquibancada, para os sócios e que cada vez mais a gente torne o Santos um clube maior e coloque ele no lugar onde ele merece e nunca deveria ter saído. Um abraço a todos, fiquem com Deus e Deus existe. Gratos, obrigado. Até sempre. Tchau, tchau.